Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje a gente vai ter um episódio aqui muito especial. A gente vai falar sobre o sonho de empreender na medicina do sono. A gente precisa tornar esse sonho realidade aí na vida de muita gente. E olha, a gente trouxe uma convidada que eu vou até começar falando uma história antes de apresentar essa pessoa tão especial. Um dia eu estava num congresso de sono, alguém tocou no meu ombro, ei, eu sou teu fã, eu sou tua fã. Aí eu olhei assim, quando eu vi, eu tive uma conexão imediata, né? Aquelas coisas assim que a gente não consegue explicar. Então eu vou logo dizer o nome pra gente começar a conversar sobre o tema tão importante. Nós temos hoje doutora Amanda Costa. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá, falar um pouquinho do grande currículo dela. Ela é médica e também fez sua residência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez sua formação em Medicina do Sono no Instituto do Sono, tanto na parte adulta quanto pediátrica. Ela é mãe de 2 princesas lindas, ela é esposa do Douglas, um cardiologista que todo mundo ama, e ela também é muito empreendedora. Conheci a Amanda quando ela chegou assim, tinha alguns desafios profissionais e hoje ela é a diretora do Instituto Alba Costa e também da Vital Sono, que é uma empresa que presta muita assessoria na área do sono. Amanda, que honra ter você aqui. Gente, que honra minha, hein? 2 pessoas que eu admiro pra caramba. O Jorge, na verdade, ele contou essa história de uma maneira, assim, mais delicada, né? Eu gritei, quando ele estava no estande, eu gritei. Eu falei, sou tua fã, eu quero uma foto contigo! E é maravilhoso estar aqui. Esses movimentos de falar mais sobre sono, de orientar a população, de orientar os colegas, eles são necessários. E muitas pessoas admiram o trabalho de vocês, inclusive eu admiro muito vocês. Não, e assim, ela não tá falando só aqui no podcast não, viu? Porque ela me manda no privado, ela manda assim, esse episódio eu gostei muito, então ela é real, ela é desse jeito aqui. Eu sou de verdade. Ela é de verdade. E eu fui aluna desses 2, então eu posso falar pra vocês verdades aqui. Fui aluna tanto do Guilherme quanto do Jorge. E isso é um trabalho muito sério, isso é um trabalho de educação, é um trabalho sério e é um prazer para mim estar aqui. Gente, e a gente poderia falar com a Amanda de muitos assuntos, né? Muitos assuntos da área do sono, da otorrino, mas falar de empreendedorismo eu acho que é algo que a gente precisa conversar. A gente já trouxe esse tema aqui no podcast, mas falar de empreendedorismo para quem é profissional do sono exige um olhar muito mais apurado, né? E aí a gente tem aí insônia, 33% de prevalência, né? Estimados 49 milhões de pessoas no Brasil. Insônia, 30%, variando aí de 20% a 35% de prevalência. E aí a gente se pergunta, cara, eu não consigo montar um consultório de medicina do sono, eu não consigo atender medicina do sono. Não parece um paradoxo aí a gente ter tantas pessoas com queixa de sono e um consultório aí que não se sustenta na área do sono? Amanda, como que a gente vê isso? Tu sabe, Jorge, que essa história começou quando eu vim fazer minha formação aqui em São Paulo. Então, eu fiz o meu mestrado em saúde da criança e adolescente e eu avaliei o sono de crianças com sequência de Robin. E aí eu vi que eu não sabia nada de sono. Então, eu vim para cá estudar e logo no primeiro mês eu resolvi me aprofundar no assunto e eu comprei um aparelho de polissonografia. Quando eu comprei esse aparelho, foi praticamente uma guerra. O aparelho não vinha, ele veio faltando um pedaço. E eu vi assim, é muito difícil. A assistência, às vezes, né, era ruim. O profissional, é praticamente uma gincana. E ali eu entendi uma oportunidade de orientar outras pessoas a fazerem isso dar certo com agilidade e resolver o problema. Inicialmente o meu e depois o de outros colegas. Então, foi dali que eu comecei a montar um modelo de negócio sustentável dentro do sono. Então, empreender é, em resumo, resolver problema. E o que mais a gente tem no consultório é problema. Então, eu comecei a tornar isso mais leve e assim o médico consegue atender mais pessoas e dormir. Guilherme, todo mundo dorme. Então, tu não precisa ter um consultório para sono, mas tu precisa avaliar o sono do teu paciente. Tanto o otorrino, tanto o ginecologista, o médico de família, o geriatra, o sono, ele não é uma entidade separada da qualidade de vida. Não existe medicina do dia e medicina da noite. Tudo é medicina. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi a maneira de conseguir tornar isso viável. De entender o paciente que o Jorge atende não é o paciente do Guilherme. Para cada paciente, para cada nicho, existe uma estratégia, uma forma de avaliar sono, uma maneira de embalar isso, uma maneira de precificar. Porque tudo é muito bonito, tudo é muito legal, até o ponto que as coisas começam a não fechar nos cálculos.
E aí o consultório fecha, e ou a gente começa a entrar num modelo de medicina que prejudica o médico, que deixa o médico doente. E aí esse modelo não é sustentável. Então o meu propósito é ajudar de forma individualizada com que os profissionais atendam os seus pacientes. Então é algo que é muito óbvio. Mas por muito tempo, dentro da medicina do sono, a gente vendeu uma ideia que as pessoas eram incapazes de atender os seus próprios pacientes. Isso não é verdade. Ninguém conhece melhor o paciente do que quem o atende. Tu é a pessoa ideal para perguntar sobre sono. Não é o outro que nunca viu teu paciente. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas, orientar, simplificar e dizer o que é normal e o que é anormal. E o que a gente não consegue resolver é realmente encaminhar para quem tem maior capacidade. Encaminhar é maravilhoso. E você botou num ponto muito importante, hein? É o poder do nicho, né? E eu te acompanho há muito tempo, a gente também, a nossa conexão, se eu não me engano, foi num congresso, que eu sentei do lado dela e falei, eu te conheço, na internet. A gente se assim, reconhece na Amanda, foi né? isso, Esse que foi, é uma Amanda? A gente questão, foi, eu Foi. acho é congresso. O Gui isso. sentou do meu lado e falou assim, viu, eu te conheço lá do conheço. Instagram. Eu falei, E aí, imediatamente, ele falou assim, vamos tomar um café? E aí começou uma história muito legal de admiração. Naquela época eu já era residente, né, Gui? Mas é isso aí, mas é questão de conexão, né? E eu te acompanho desde aquela época. E eu vi, assim, a mudança da Amanda também, empreendedora, das tentativas que você fez de exposição da sua própria marca, né? De você focar muitas vezes sempre no sono, mas às vezes na parte de otorrino geral. Então eu quero que você contasse um pouquinho dessa história, de como que você identificou o poder desse nicho, como foi a construção disso e como hoje em dia você se tornou a referência que você é, principalmente em crianças, né? Então hoje em dia você conversa muito com as mães, com as musas, né, que você chama. E queria que você contasse um pouquinho como que foi essa trajetória Muito e como foram os pontos de inflexão para você falar, poxa, preciso agora mudar isso, focar naquilo. Bom, então, primeiro, acho que tem algo bem disruptivo pra gente falar, que é errar. A gente erra pra caramba. E Mas não é um problema, não né? é um Faz problema. parte do processo, né? Que a gente se culpa um pouco, né? Mas não, aceitem o erro, mas tenham velocidade para mudar. Às vezes a gente acha que a gente vai seguir um caminho. E isso eu ouvi do Aldistan. Eu fiz uma formação de rinologia e de base de crânio e eu achava que eu ia ser a pessoa que ia operar tumores de hipófise. Eu saí de Porto Alegre para fazer isso, né? E eu cheguei em uma outra cidade em que isso não era muito forte. E aquilo me doía. Eu pensava assim, puxa, eu era a pessoa do tumor que fazia algo que é considerado uma das áreas mais nobres da minha profissão, né, de otorrino. E agora eu tô aqui e eu não opero mais isso. E aí eu fui assistir uma aula do Aldistan e ele contou a história dele. Ele falou assim, comecei fazendo ouvido, depois eu fui fazer nariz. E agora eu tô aqui, operando base lateral, fazendo ouvido de novo. E a vida é isso, e talvez em algum momento eu faça laringe. Aí eu olhei pra mim e pensei assim, eu sou muito pequena. Quem eu sou na fila do pão? Eu posso mudar quantas vezes eu quiser. Então, essa porta da base estava fechada para mim. E eu comecei a usar as minhas habilidades de fazer cirurgia com vídeo e de entendimento de vídeo, de cirurgia menos invasiva. E comecei a fazer cirurgias de criança. Comecei a falar sobre criança, comecei a falar sobre a apneia obstrutiva do sono, comecei a falar sobre ronco, comecei a falar sobre tubo de ventilação, sobre otites, e comecei a falar com as mães. Comecei a contar da minha maternidade. E isso conectou muito. E aí eu percebi que as musas, que são as mães, que levavam seus filhos para mim, seus maridos para mim. E eu comecei a me realizar novamente na otorrino. Então eu tive um momento de desilusão, que eu cheguei em uma outra cidade que as pessoas acho que não tinham hipófise, porque não tinham tumores. Mas aquilo foi uma porta fechada que me proporcionou uma janela incrível, onde eu comecei a atuar num caminho que faz muito mais sentido porque eu escolhi. Então, às vezes, a gente fica batendo numa porta que está fechada e tem 1 milhão de portas para ti. Então, troca de porta. Troca de porta. Tá muito difícil, tá errado. Também tem uma questão, né, que eu acho que nós não somos treinados durante a nossa graduação, nossa residência, para entender esse mercado de trabalho. Então a gente chega, né, com 1000 expectativas. Terminei a residência, tudo resolveu agora. Talvez outros profissionais, não só médicos, né, que terminei fisioterapia, fiz uma especialização, terminei fono, e aí a gente acha que isso por si só é suficiente para o meu consultório funcionar, para todos os médicos me encaminharem pacientes e para clínicas crescer, né?
E aí vem a primeira desilusão, que a gente entende que não é só formação, não é isso? O técnico é o básico. Tu tem que ser bom obrigação, né? tecnicamente. Obrigação. Hoje em dia não tem mais espaço para quem é ruim tecnicamente. Então, ser uma boa cirurgiã, ser uma rinologista, ter feito base de crânio me deu o conhecimento e a segurança que eu tenho hoje. Mas aquela porta não estava adequada para mim. Então, a porta adequada para mim foi fazer cirurgias que as pessoas consideram de baixa complexidade. E depois que eu entendi que não existe baixa complexidade, existe o que tu resolve no paciente, a maneira como que tu entrega, isso mudou a minha carreira. Então, eu comecei a precificar da maneira correta, valorizar a minha hora e unir o sono, as doenças infantis, otorrinopediatria, e entregar um trabalho diferenciado. Isso foi maravilhoso. Então, esse foi um momento de inflexão, foi um momento que eu tomei a decisão de que eu não vou entrar em um sistema que eu não quero, que eu não considero honesto, que eu não considero justo para mim. Eu vou procurar outra porta. E a gente tem muitas portas. Tem que achar certa. Uma coisa que você fala sempre e para mim fez toda a diferença na forma de enxergar é que você sabe exatamente o tempo e o valor de tudo que você faz, né? Então, você usou a palavra precificação. A gente da área da saúde tem muita dificuldade com essa palavra, porque parece que eu estou traindo um ideal, né? Precificar é algo Quem que não traz... tem já teve medo disso. Exato, Né? A gente... exato. A gente conversa muitas vezes quando a Amanda, a gente tem essa oportunidade de encontrar, né, Gui? E é um ponto que sempre ela toca, né? Porque eu acho que é uma dor do profissional de saúde. Eu acho que você também, em algum momento, passou por já isso, passei, né? lógico, com certeza. Como lidar aí com essa questão precificação? Quanto custa a minha hora? Como que isso, eu preciso trabalhar na minha cabeça, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Muito bom, muito bom. Primeiro, eu não acho que todo mundo tenha que viver de particular. Eu não acho que todo mundo deva começar sem convênios. Eu não penso isso, tá? Mas eu acho que todo mundo tem que refletir sobre onde quer chegar e se está caminhando para o seu propósito, sim ou não. Então, o que eu vejo são que as pessoas não pensam onde elas querem ir. Então, os boletos precisam ser pagos, esse é o primeiro passo. Tu tem que pagar os teus boletos. Então, um pouco da tua carreira inicial, tu vai precisar fazer atividades que não são, assim, que tu não é tão valorizado financeiramente. Mas tu vai ter conhecimento, tu vai aprender com os grandes, tu vai acompanhar alguém. Isso é uma parte da tua carreira. Só que após isso, tu tem que construir a tua carreira para tu chegar onde tu precisa. Como eu vou saber a minha hora? Se tu tá num consultório, tu vai pegar todas as tuas despesas que tu tem e tu vai dividir pelas tuas horas, por quanto tu ganha. Tu vai ver o teu custo operacional. O custo operacional de um consultório, em média, vou falar um valor aqui, tá? Em média, R$400 a R$600 o turno. Tua continha tem que fechar. Então, aí tu vai precificar. Se tu demora 1 hora para atender um paciente, como que tu vai fazer esse valor? Tu não pode cobrar R$400 uma consulta, gente. Não vai dar. Não vai ser lucrativo. E a profissão, como todas as profissões, elas precisam dar lucro. Precisa pagar a conta. A conta tem que fechar. Não é só de amor. O amor, ele termina quando o médico entra em burnout. E aí tu fica doente, tu não produz mais. Então, primeiro passo, vê todas as tuas despesas de uma maneira honesta, calcula o número de horas que tu tá no teu consultório e descobre quanto é o teu turno. Baseado nesse turno, tu vai ver quanto tempo tu demora com cada paciente. Ah, eu demoro X tempo. Beleza. Tu tem algo para aumentar o teu valor? Tu realiza exames, cirurgias? Tu faz algum tipo de encaminhamento? Tu tem algum ecossistema na tua clínica? Esse paciente, ele dura quanto tempo na tua clínica? Quais os serviços que tu disponibiliza para ele? Então, isso é um pensamento do empreendedor. E o médico, ele é um empreendedor. E a carreira do médico, só quem vai cuidar da tua carreira é tu. Então, a precificação, para mim, ela vem da minha paixão por ser médica. Porque eu entendo que se eu não precificar correto, eu fico doente. Eu não venho em congresso. Meu consultório quebra. Hoje em dia, nas empresas, a gente tem mais de 40 colaboradores. Essas pessoas têm família? O médico, ele é um líder do negócio dele. Se ele é um líder fraco, essa empresa quebra e pessoas perdem o trabalho. Então, essa visão do médico bonzinho não cobra, ela não é boa. Ela não é sustentável. Ela deixa pessoas doentes e pessoas sem emprego. Exato. E o médico não saber lidar com esses números, muitas vezes é o problema, né? Às vezes ele enxerga que tem que aprender, tem que saber e fica se cobrando. Isso não é pra mim. E acaba entrando num processo ali que ele não se desenvolve mais, né? E
é o que você falou também foi muito interessante. No começo, ninguém vai sair da faculdade, da residência, atendendo particular e conseguindo. Faz parte também do processo de aprendizado você passar por certas situações. Mas o mais importante é você parar um pouquinho e pensar aonde eu quero chegar. Como eu quero estar daqui a algum tempo? É aqui que eu quero estar? Não, não é. Então, o que eu preciso fazer para fazer essa transição? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para conseguir sair de um convênio para ir para um particular? Ou, como você falou, não é nenhum problema atender convênio. Tem pessoas que... O convênio precisa existir, gente. Isso é uma questão muito importante. Então, se você faz o convênio, como você vai fazer uma clínica de convênio ter sucesso? Ser dono do próprio negócio? Atender, às vezes, uma população mais necessitada? Planos populares, etc. Isso tá tudo bem. Mas aonde você quer chegar? Isso que é o mais importante. Então, criar habilidades e desenvolver ali expertises para traçar o caminho e chegar onde está o teu objetivo. Eu acho que isso é o mais importante. Então, a gente tem que desmistificar também, porque a gente vê propaganda toda hora de consultório particular, invista não sei o que, ganhe 100 mil reais por mês. Não é bem assim, não existe fórmula mágica. O dinheiro não é tudo. Se você colocar o dinheiro como o seu grande objetivo, eu tenho certeza que você vai tropeçar no caminho, né? É necessário um propósito muito maior para que a coisa de fato se sustente e que avance, porque o dinheiro é um propósito muito fraco, né? Exatamente. Na verdade, ele é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta de segurança. E o médico, ele precisa lidar com essa questão do preço. Porque o preço, ele é o valor que tu entrega. Então, eu tenho algo para contar para vocês que foi assim. Ó. Um dia tu falou das inflexões, né? Um dia à tarde, era um dia comum. Recebi uma ligação de um professor que eu admirava pra caramba. Eu ainda admiro ele. E ele me ligou assim: oi, Amanda. 4 da tarde, assim. Eu falei: oi, professor, tá tudo bem? Faziam anos que eu não falava com ele. Eu recebi aqui um orçamento teu. Eu falei: sim, professor, eu lhe encaminhei uma cirurgia, né, pra senhora realizar. Eu tô impressionado com esse valor. Eu não concordo. Isso não tá certo. E aí a nossa conversa foi indo para esse lado, assim, de um julgamento no valor. Então, tu é medido pelos teus colegas o tempo todo. Mas quando tu tem a tua verdade e tu sabe quanto tu entrega, tu fica mais tranquilo. O preço que o paciente vê, o valor que ele está pagando para ti, não está relacionado com o nível de complexidade que tu opera. Talvez para um otorrino tirar um tumor seja o maior nível de satisfação que ele vai entregar para um paciente. E para uma mãe, pode ser o seu filho dormir com a boca fechada. Então, essa relação ela não entra na cabeça do médico. O médico enxerga valor como complexidade. E o paciente não enxerga isso. E o médico vê valor na complexidade do procedimento. Ele não vê na experiência que ele vai oferecer pré e pós também. Essa que é a grande questão. E falando já nisso, quero que você conte um pouquinho sobre as experiências que você oferece para o paciente. Porque não é uma simples cirurgia, né? Não é. Não é uma simples retirada de uma amígdala. Como que você conseguiu enxergar a necessidade de oferecer o a mais para essa criança e para a família também? Eu acho que uma grande questão é isso, né? Porque a gente pensa que a cirurgia... Eu terminei a cirurgia, aconteceu, estubou, tá tudo certo. Acabou. Toma ali o telefone da minha enfermeira o principal, aqui. Né? Segue agora com a minha secretária, com a técnica, com a enfermeira, né? Grande falha nossa. Bom, eu percebi isso porque eu venho de uma família de comerciantes. Eu não tenho nenhum médico na minha família. E meus pais, a minha família, ela sempre admirou e respeitou muito o trabalho dos médicos. Então, a minha avó, ela tinha a roupa de ir ao médico. A minha mãe, quando eu era pequena, me vestia para ir ao médico. Então, eu tenho muita honra quando eu recebo um paciente no consultório. Isso desde sempre, pessoal. Desde quando eu atendia clínicas populares, lugares que não me valorizavam financeiramente. Eu sempre pensei dessa maneira. O que eu entendo é que a experiência de saúde ela é uma oportunidade. Então, quando o paciente ele vai na tua clínica, ele tem uma oportunidade de sair dela com mais saúde. Então, ele vai consultar contigo. Desde a confirmação, desde o agendamento, tu tem uma oportunidade de melhorar a vida da família dele. Quando o paciente agenda conosco, ele vai receber um vídeo de boas-vindas,
que eu gravo, que eu tenho gravado esse vídeo para crianças e para adultos. Então ele recebe um vídeo. Oi, paciente, nananana, eu vou estar aqui te recebendo. Essa daqui é a minha clínica, tu vai chegar mais cedo, vai tomar um café. Vai ser feito dessa forma, na linguagem das crianças e na linguagem dos adultos. Todos vão receber isso. Depois, quando a gente entende um pouco melhor o motivo da consulta, ele vai receber um vídeo sobre o motivo que ele irá consultar. É apneia? É otite? É sono? É uma criança que não dorme? É um adulto que ronca? Quando ele chega no consultório, ele já é nosso fã. Ele é nosso fã, ele gosta da gente. A linguagem que ele viu ali já vai ditar como ele vai chegar na clínica. Quando ele chega na clínica, ele vai assistir vídeos na clínica de conhecimento, não só de otorrino, de dermato, de gineco, de cardio. Ele já vai estar imerso nesse ambiente de saúde. Ele vai ser bem recebido. Quando ele entra para a consulta, eu tenho o maior prazer em chamá-lo, porque eu tenho tempo, eu estou descansada, eu estou alegre que eu vou chamar aquele paciente. Eu não estou cansada. Eu não vou atender cansada. Se eu estou cansada, eu reduzo. Eu sou dona da minha agenda. Depois que ele é atendido, que a gente faz ali uma experiência em saúde, que a gente atende com tempo, eu fiz um sistema de luzes no consultório também, porque eu percebi que algumas crianças que eu atendo, que têm uma dificuldade sensorial, elas ficam focadas quando a gente desliga um pouquinho mais a luz. Então eu tenho esse cuidado. Quando ele sai da consulta, quando eu vou conversar com a secretária, ao levá-lo até o balcão, eu já falo, Super Rosita, manda para esse paciente o vídeo tal, imprime aquele folderzinho sobre o zumbido que ele gosta, imprime aquele folderzinho sobre ronco. É específico, ele não vai receber uma coisa nada a ver. O nada a ver não funciona. Então a experiência ela passa por entregar algo individual para aquele paciente. E aí nós temos eu vou falar CRM aqui, mas em português é como se fosse um acompanhamento daquele paciente. No final do dia eu vou gravar alguns vídeos perguntando sobre a saúde daqueles pacientes, os que eu achei que precisam do vídeo. E ele vai ser enviado para o paciente. Então isso é realizado, isso é uma experiência. Experiência não é brinde, gente. Experiência não é um brinde que tu vai levar, mas é a maneira que tu vai conectar a tua marca, a tua carreira ao que tu entregou. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer sua clínica nova presencialmente, né? Mas assim, sei que essa oportunidade vai chegar logo, logo. Mas assim, como eu acompanho você muito de perto, vi como você criou todo um sistema muito bem pensado, exatamente no que o Gui falou, né? Que ela entendeu um nicho que tinha uma falta de um profissional que compreendesse as demandas especificamente, né? E aí você criou aquele ambiente, então a gente vê ali que tem para as mães um ambiente todo especial, para as crianças, a gente sabe como otorrino, tem otorrino que não gosta de fazer naso em criança, é desafiador. Eu amo, tá? Exato. Eu amo fazer naso em criança. E a Amanda faz em criança sempre, né? Sempre. Tipo assim, olha, eu falo um desafio. Assim, eu tive uma criança na minha vida, eu falo isso sempre, eu tive uma criança na minha vida que eu não consegui fazer e você não vai ser a segunda. Eu falo sempre isso, tá combinado. Então, a gente tem que valorizar isso. Exato. Nós otorrinos, aqui eu tô entre otorrinos que eu admiro, que eu amo. A gente tem que valorizar, isso é um procedimento incrível. A videonaso-laringoscopia, ela é um procedimento valioso para nós. A gente vê a via aérea, o otorrino, ele é um mestre da via aérea. E às vezes eu vejo algum otorrino assim desmerecendo esse procedimento. Gente, é um procedimento. Ele não faz parte da tua consulta. Ele tem um valor. Invistam em um bom aparelho, um bom sistema de vídeo. Vou falar aqui, eu sou uma pessoa assim, eu tenho dificuldade com esse negócio de vídeo, tá? Então aqui, ó, bota um HDMI lá, liga um cabo, coloca um sistema que o paciente enxergue, envia pelo WhatsApp desse paciente, ele vai valorizar. A hora que a pessoa vê a adenoide do filho, ela não consegue desver. Pô, tu vê uma bola de ping-pong lá. A pessoa entende. A gente tem que parar de achar que o paciente não vai entender, gente. O paciente vai entender. Se o paciente não entendeu, tu explicou errado. Eles fazem atividades muito mais complexas do que a nossa. A gente acha que só um médico executa atividades complexas. Isso está errado. E a gente quer uma relação forte com o nosso paciente, né? Sendo que ele tem que ficar só nas palavras nossas. E essa medicina, ela já não funciona mais assim. Porque hoje eu vou lá no Google, eu vou no YouTube, eu vou em diversos canais e vou entender aquela demanda, né? E assim, como você disse, você vai lá, mostrou a adenoide, ou um pós-operatório mostrou como está agora, né? Ou, olha, eu coloquei um tubinho de ventilação, olha onde é que está. Vou mostrar ali por vídeo. Isso faz toda a diferença. Tempo inteiro. Isso também é um diferencial do pós. Então, a cirurgia, para o meu professor, a cirurgia terminava ali. Como que uma pessoa vai cobrar uma amígdala e uma adenoide e um tubinho, um valor mais caro do que eu opero outra cirurgia que ele considera mais complexa? Considera.
mas eu vou acompanhar esse paciente 3 meses. Ele vai ter o meu celular. Eu vou operar só ele naquele dia. Vou operar só um paciente, gente, naquele dia. Eu vou estar lá disposta para ele, eu vou operá-lo, eu vou voltar meio-dia com kit para aquela família, eu vou voltar, eu vou dar alta. Eu vou estar disponível para ele. Quanto vale o nosso tempo? Quanto vale nossa disponibilidade? E naqueles 3 meses que a gente vê o resultado. Ele vai ao consultório, a gente filma esse paciente, a gente mostra, a gente acompanha. Eu falo assim que eu sou uma médica carente no pós. Me deem atenção. Então eu mando vídeo para essa família. Eu falo, e aí? Eu já tive paciente que caiu do trator, caiu de bicicleta. Então, assim, eu acompanho isso. Isso é gostoso para mim. Eu quero curtir isso. Eu quero realizar a medicina que brilha o meu olho. E para fazer isso, eu preciso ter tempo. Então, o tempo, ele precisa ser valorizado. Tem uma figura muito importante que você sempre toca nas suas aulas de empreendedorismo, que é a secretária. Né? E assim, porque eu acho que é uma figura que, às vezes, ela não é compreendida no seu papel real dentro de um consultório, seja de medicina do sono, seja de otorrino ou qualquer outra especialidade. E você trabalhar feliz, você está realizado no que você faz, independente da função. Eu acho que é o primeiro passo para você executar qualquer coisa com sucesso, né? E às vezes, você já também ouvi em aulas suas, né, que você sempre fala que tá todo mundo num mesmo patamar, né? Porque fica uma posição, eu sou o médico, eu sou o gestor aqui e tudo funciona para o meu bem-estar em detrimento do bem-estar dos demais, né? Então, assim, eu sei que é uma questão que envolve direcionamentos para cada modelo de negócio e tudo mais, mas como que funciona para você essa relação com as diversas funções do seu instituto, da sua clínica, como que isso funciona? Eu amo gente. Eu amo gente. As pessoas falam, o problema é gestão de pessoas. Eu falo, não. Gestão de pessoas é solução. Eu amo lidar com gente. Então, a secretária, ela vai trabalhar junto contigo na construção de um sonho, que é o teu consultório. Então, ela precisa também construir o sonho dela, né? Ela vai dar algo muito importante para ti, horas de trabalho. E tu vai, em detrimento a isso, pagá-la com dinheiro, gente. Porque reconhecimento de adulto é dinheiro, tá? Então, tu vai lá, tu vai pegar essa pessoa incrível, tu vai desenvolvê-la, tu vai fazer vai tornar aquele ambiente que ela trabalha um ambiente incrível. Tu vai mostrar tudo que tu faz para ela. Tu vai dizer, eu preciso que tu faça desta maneira, porque a mãe daquele paciente sabe que quando ele chega aqui, ele chora. Então, se tu mostrar esse vídeo de seja bem-vindo, essa mãe vai vir para cá feliz, porque ela sabe que aqui nesse lugar eu não uso jaleco, e o filho dela tem medo de jaleco. Então, tu explica tudo. Toda a jornada do paciente, ela é compartilhada com a secretária, com a administradora, com a pessoa que fica no call, no telefone. Toda essa jornada é dividida. As pessoas que trabalham conosco, elas ganham uma variável. A variável, ela pode ser sobre o faturamento, ela pode ser sobre o NPS, que é sobre o grau de satisfação que os pacientes têm com a nossa clínica, mas elas precisam ter um variável. Ninguém vai trabalhar no teu sonho ganhando sempre a mesma coisa. Não vai acontecer isso. E o teu time, ele tem que ser teu fã. Se o teu time não é teu fã, se tu não ganhou fã do teu time, meu querido, tá errado. Tu tá errado, tá fazendo errado. Se a tua secretária não comprou a tua ideia, ninguém vai comprar. Eu tinha uma secretária que ela achava que era caro a cirurgia. Sabe por quê? Porque ela trabalhava numa sede que ela não passava por todo o processo cirúrgico. Eu só opero em uma cidade. Só opero em Chapecó. E ela trabalhava em outra cidade. Então, ela olhava aquele orçamento, ela falava assim, meu Deus do céu, isso aqui eu não vou fechar, tá errado. E ela não fechava, né? E aí, um dia eu falei, pois traga ela aqui. Ela vai comigo pro bloco, vai ver tudo que eu faço e ela vai fazer uma temporada que ela vai acompanhar como um pós-operatório dá trabalho. Como que funciona isso? Como que é um paciente que vem no 3º dia, como eu vejo, no 7º, depois de uma semana, depois de 15, depois de 30. Ela vai acompanhar. E depois disso, ela entendeu o valor cirúrgico. Ela não imaginava que era assim. Ela não imaginava como era um clima de um bloco, com uma vida de uma pessoa ali. Ela nunca tinha visto uma mãe chorando que deixou o seu filho para operar. Isso tem muito valor. Então, às vezes, a secretária ela é ruim porque tu é um péssimo gestor. Tu tem que te desenvolver como um gestor. Uma outra estratégia que eu gosto também, tenha um mural da equipe. Coloque um mural, todo mundo tem que ter o seu sonho, comecem por vocês. Nosso mural tem almoçar com as minhas filhas, buscar as minhas filhas na escola,
fazer atividade física 3 vezes por semana e tem as metas delas. E eu também trabalho para os sonhos delas. Eu faço metas de acordo com os sonhos dos meus colaboradores. E a gente não é uma família, porque família não dá certo. A gente é um time. A gente é um time. E que hoje eu estou líder. Então eu treino, eu desenvolvo, eu faço plano de carreira, eu dou variável, eu escuto, eu demito. Demitir é maravilhoso, tu liberta aquela pessoa para novas oportunidades, liberta o teu time também para crescer. Então eu levo com muita seriedade gestão. Os médicos têm que ouvir as secretárias. E como que você faz a seleção dessas secretárias, né? A gente sabe, então, já entrando na parte também de experiência, não agora do paciente, mas de equipe, né? A gente sabe que desenvolver um time ali é difícil. E para você facilitar um pouco esse treinamento, você tem que ter uma base muito forte, que é o que a gente fala, que são quais são os valores, os pilares, valores inegociáveis de uma empresa, pilares. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa parte de bastidores, porque eu acho que o médico, acho que muitas vezes ele nunca ouviu falar disso, né? Socorro, então, Deus, gente, volta. Para começar, pega aquele livro da Disney lá, as chaves lá da Disney, que você vai... Experiência Disney, um bom livro para ler. Exato. Para começar, é um livro bem legal, que você começa a entender como que não existe magia na Disney, na verdade existem processos e execuções muito bem feitas de tanto treinamento em cima dos valores que eles têm. Eu quero um podcast que eu sei que alguém já foi pra lá, já fez esse curso, eu né? Já fiz o curso de experiência da Disney e recomendo. Eu quero, muito bom, excelente. maravilhoso. Então, um convite pra você estar aqui, porque vou entrevistar o Gui. Maravilhoso, hein? Né? Esse tem bala na agulha. Não, mas é legal isso, né? E lá nesse treinamento a gente não vê só a Disney, a gente vê outras empresas. E como que empresa, tipo uma empresa de construção, tem lá muito bem definidos os valores, os pilares e como elas usam aquilo no treinamento. E eu sei que você faz isso também, então eu quero Faço muito. Então eu quero que você fale sobre você. O que você faz na sua eu falo que eu sou chão de fábrica, né? Porque eu sou mesmo, gente, tá? Eu não tinha secretária no início. Eu era minha própria secretária. Então, eu gosto de entender o processo da pessoa. Eu gosto de acompanhar como ela faz. Então, nós temos, quando tu entra em qualquer empresa nossa, tanto Instituto, tanto Vital Sono, Trio do Sono, a gente tem escrito. A palavra tem poder, né? A palavra escrita tem muito poder. Então, eu tenho sempre escrito a nossa missão, os nossos valores. A missão do Instituto é satisfação dos nossos pacientes. Os nossos valores são ética, agilidade, tecnologia, bem-estar. Simplicidade não é simples. Fazer como se fosse feito para você. Aqui todos podem crescer, todos podem criar. Então, isso está escrito, isso está exposto. E a cultura, isso parece uma frasezinha clichê, mas a cultura, ela leva o desenvolvimento da empresa. Quem não está adequado na cultura, não aguenta. Não me aguentam. Não aguentam o time. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo há 8 anos. Eu não tenho tanta saída de pessoas da minha empresa. Como que eu faço essa seleção? Através dos meus colaboradores. Eu confio tanto neles que a primeira entrevista é com eles. A minha DM chega lá, Cris, beijo. Chega lá com o Irã, beijo, ele já fala. Aqui a banda toca assim. Aqui a banda toca assim, aqui tá os nossos valores. Tu ligar aqui, um dia a doutora manda ligar e tu falar que não é tua função, você está demitido, você terá outra oportunidade incrível em outro lugar, mas não comigo. Então, quando tu é honesto com teus valores, tu deixa eles escritos, tu coloca com clareza isso, a pessoa imediatamente, ou ela se ajusta ou ela é expulsa da cultura. Então, eu treino pessoas, mas eu não negocio os valores. As minhas clínicas, elas não têm lustre dourado. Elas não têm aquela sofisticação que deixa a pessoa amedrontada. Elas não são assim, não faz parte da minha missão. A minha missão é como se fosse feito para ti. Então eu quero que ela se sinta em casa. Eu não posso ter uma secretária soberba. Não posso, gente. Eu não posso ter alguém que diga que não pode trocar a fralda de um filho. Não, eu tenho um lugar incrível para trocar a fralda, um banheiro rosa. Então as pessoas sentem em mim e eu lidero pelo exemplo. Então eu sou ruim em muitas coisas. E aí eu contrato pessoas, eu delego. Eu pago essas pessoas para fazer um trabalho que eu não sei. Contrato pessoas melhores do que eu em áreas que eu não sou boa, para ter a paz que seja bem feito. E eu cobro bem. Então, de maneira prática, eu deixo escrita a minha missão. Todos que iniciam o trabalho, eles ouvem a regra da casa, escutam o proibidão. Proibidão é o que é inaceitável. É inaceitável falar mal de paciente. Atrasos são inaceitáveis. É inaceitável mau humor, reclamação, arrastar de pé. Tá arrastando teu pé, meu querido, fique em casa. Fique em casa. Não descansou bem, teve um dia ruim, pede uma folga, vai ser bom. Tá? Então, quando isso tá claro, fica mais tranquilo tu contratar. A gente erra, já errei bastante.
Isso vem com amadurecimento, assim, a gente vai sentindo, né? E tem pessoas que são operacionais, estratégicas e tem pessoas de visão. E quando a gente coloca alguém em alguma função errada, é um problema. Isso é um problema de gestão. A gente errou, eu errei já várias vezes, colocando pessoas em locais errados. Aí tu fez um erro e aí tu vai precisar remediar, arrumar ou às vezes demitir. Que é um erro comum também, né? Às vezes tem um funcionário tão bom que você quer subir ele de cargo, mas ele estava ali no operacional muito bem. Mas já, se você quer subir um cargo, você coloca ele no estratégico ou um cargo de liderança, aquele cara não era feito para ele. Exato. Isso acontece Por isso demais. que o mural é tão importante. Então, semanalmente, a gente tem a reunião da empresa, né? Em todas as empresas, a gente tem uma reunião com os colaboradores, né? Uma reunião que ela é dividida em partes, tem um desenvolvimento, depois é aberto para perguntas, e depois a gente faz uma revisão de alguns pontos a melhorar. Semanal. E líderes de cada setor também fazem essas micro-reuniões. E a gente tem um momento também do feedback, a gente dá um retorno. E tem um momento da promoção, né, gente? Tu tem que falar para aquela pessoa, viu? Tu tá indo muito bem, eu tenho um plano para ti. Tu vai ascender, vai ser assim a tua carreira, senão tu perde talentos. As pessoas, elas não vão trabalhar contigo de maneira efetiva só para realizar o teu sonho. O médico, às vezes, ele tem nesse mundo mágico. Cara, tu não é incrível. Não é. Precisa de gente. Então, pessoas para batalharem por ti, né? A gente tem os 3 P's da insônia, né? Que são os fatores predisponentes, fatores precipitadores e os perpetuantes, né? Então, quando a gente faz reuniões regulares, a gente evita a perpetuação desses problemas, né? Porque a gente vai no gatilho. É como se você estivesse aplicando uma TCC ali envolvida para realmente cortar toda uma dificuldade que vai lá na frente se manifestar de forma muito negativa para o seu modelo de negócio, né? Uma outra coisa, olha, para ver como eu tanto acompanho ela que eu estou só usando as frases dela, né? Uma outra coisa é o seguinte, você fala assim, quando você não tem um produto, você é o produto. Né? Essa frase, eu acho que ela é uma frase que traz muitas reflexões aí, porque é isso, a gente sai, eu acho também. Você tem uma influência muito forte da questão dos seus pais serem do comércio, você tem a sua família trabalhar, foi a fonte de renda. E no comércio, eles são organizados para satisfazer o cliente. Quando nós somos profissionais da saúde, não só médicos, a gente quer se satisfazer. Aquilo foi um sonho que eu criei e eu dediquei anos da minha vida para essa formação. E aí, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, exatamente. Esse é o grande problema. Você virar essa chave que dizer o seguinte, eu posso ter feito a melhor faculdade de medicina, eu posso ter uma formação em Harvard, ser um gênio. Pode. Ser um gênio. Mas se eu quiser trabalhar com pessoas, né? Porque eu posso ser um pesquisador e tá ótimo, vou ficar dentro de um laboratório, ou eu posso, de repente, escolher ser patologista, que eu vou ter menos contato com as pessoas e mais ali com a parte técnica. E também ele precisa ser um gestor, né? Agora, se eu vou trabalhar com gente, o foco não sou eu. É isso? É isso. É isso. E isso é uma chave que o médico precisa virar. Não dá mais para não virar essa chave. Então, o médico, ele é o que ele está vendendo. E como a gente vai se vender? Cansado, burnout, reclamando. O tempo inteiro, os médicos viraram reclamadores. O tempo todo a vida tá horrível, o plantão tá horrível, a medicina acabou. E eu olho para essas pessoas e eu penso, mas tu tá vivendo o que tu escolheu. Né? Assim, a gente tem uma carreira incrível nas mãos, então nós somos o produto, e eu aprendi isso com meus pais. Essa é uma frase do meu pai, né? Se tu não tem um produto, tu é o produto. Te valoriza, meu querido. Faz um curso. Eu não me comunico bem. Faça um curso. O meu problema nunca pode ser técnico. Eu tô falando para pessoas que são muito boas tecnicamente, é o que eu falo. Fico triste quando eu vejo picaretas com sucesso e gente muito boa falida. Eu fico triste com isso. Muito triste. Então, acha o teu ponto ruim. E se a porta não tá te privilegiando, às vezes tu quer vender um produto que as pessoas não querem comprar. Por exemplo, eu tenho 2 filhas incríveis. Eu não gosto de neve, tá? Eu não gosto de neve. Eu não vou comprar uma bota de neve. Eu não vou comprar um esqui. Às vezes fica me mostrando lá no meu feed essas coisas. Eu não quero isso aqui, gente. O que eu quero? Quero balão surpresa. Quero festa da Frozen. Eu quero roupa de criança. Então, às vezes, tu tá vendendo um produto que ninguém quer comprar. E o médico, ele pode produzir algo incrível. Só que isso tem que brilhar, sabe? Tem que fazer o coração dele tremer, assim. Tem que fazer sentido para ele entregar um trabalho bom.
E antes de saber o que tu quer ser na tua vida, tu precisa estar aberto à mudança. Muda, meu filho. Muda, meu querido. A Audistan mudou. Tanta gente incrível que eu conheço mudou de ideia. A medicina não é de verdades absolutas. Verdade transitória. Minha esposa, ela saiu, ela era odonto, viu uma, né? Ícone, eu sou fã, eu já fiz serviu curso, olha base aqui, ó. pra ela Tá mudar feliz. completamente. Hoje em Exato. dia ela usa meu dente, né? Aliás, fiz mentoria também com a Cici, viu? Recomendo, façam mentoria. O O tempo pessoal inteiro, invista em você, né, invista em cara? você. Eu encontro pouquíssimos médicos nas mentorias que eu faço. E eu faço mentoria muito maluca. Faço coisa com gente maluca. Que eu gosto disso. E me falam assim, nossa, mas você gasta tanto dinheiro com mentoria. Eu falei, gasta? Não é um invisto em mim. gasto. Não é a palavra Tem correta. ROI, tem ROI assim totalmente, que é o retorno sobre o valor investido. Tem ROI, se você investe em você num ponto que você precisa desenvolver, você muda uma coisa na tua empresa, na tua clínica, no seu jeito de ser, precificar, que se paga assim rapidamente aquele valor. Eu vou dizer até, inclusive, nessa mentoria que eu assisti da Cici, que eu vim a São Paulo assistir dela, foi uma mentoria que foi uma virada de chave incrível pra mim, porque foi naquele dia que eu tomei a decisão do nosso modelo de negócio atual no Instituto. Eu liguei pro meu marido, nós estávamos na dúvida entre comprar uma casa realmente ou ficar em um lugar não tão imenso. E aí, após uma das falas da Cici, eu liguei para ele e falei assim, no meio, né? Falei assim, viu? Eu já resolvi aqui, nós vamos comprar a casa. Ele assim, meu Deus, Amanda, pelo amor de Deus, volta. O que tá fazendo aí, minha filha? Volta, Amanda. Não, Amanda, eu quero conversar melhor. Eu falei, não, tá tudo certo, já decidi. Tchau. Desliguei. Ele, meu Deus, eu não posso deixar a Amanda viajar, socorro. Essa imersão da CC é muito interessante, que ela adentra muito nessa questão de olhe de uma forma maior, Tu fez né? comigo aquela. Eu fiz com você aquela, É verdade, né? foi muito bom. Eu fiz a mentoria da minha esposa, só pra vocês Muito terem bom, ideia. E é muito bom. excelente. Mas ela pega muito naquilo, tipo, você consegue dar um passo além, é só se organizar, E só você sonhar fará esse e passo, fazer, gente. só você né? Faz. Faz. Essa que é a grande questão. E muitas pessoas acabam não se desenvolvendo porque ficam estagnadas naquilo, né? E eu quero falar disso também, que agora me lembrou algo que é um problema do médico. Vou falar, perfeição. Então, eu lido com muitos colegas incríveis, maravilhosos, que têm uma régua muito alta. Então, eles querem entregar uma experiência maravilhosa para o paciente. Só que eles não querem começar com um produto que não está pronto. Só que a gente começa com um produto que não está pronto. É dinâmico o processo. É dinâmico. Então, assim, ó, eu falo isso pro meu time. Eu falo assim, testa, eu quero testar. Eu quero testar isso aí. Bota para rodar, mas não tá pronto. Eu falei, não, tá pronto sim. Roda lá. Vamos ver. Depois a gente vai arrumando, porque tudo vai mudando. O movimento, ele vai te mostrando o caminho. Então, se tu demora muito para mudar. Tu tem vontade de fazer um vídeo, cara, faz assim, ó. Pega o teu celular, ó, faz ali e manda pra tua secretária. Viu, fulaninha? Manda pra aquele paciente. Manda pra aquele paciente. E tu vai vendo o resultado. Tu não precisa estar super pronto. Tu pode errar. Falando nesse ponto aí, eu acho que também tem uma questão muito importante, é que nós médicos e os outros profissionais de saúde, a gente tem muita dificuldade de se blindar de todas as questões que estão em voltas, né? E quando tudo, às vezes, vai acontecendo, vão vir críticas, você está Sério? rompendo com estereótipos, com paradigmas, vão vir tudo isso. E assim, eu também te conheço, né? E sei que em muitos momentos da vida você nunca se deixou desviar do seu propósito, mesmo às vezes diante de algum comentário, de alguma situação, e que o futuro fez exatamente o contrário, né? Quem às vezes fez, porque críticas existem, são ótimas, fazem parte, né? Fazem parte do processo. Agora, um julgamento, aí não é uma questão legal, uma crítica negativa, ou às vezes um comentário que possa vir sem um propósito bem definido. Então você consegue direcionar a sua trajetória se blindando disso. Lógico que nem sempre é um processo fácil, mas você consegue não desviar do seu foco. E assim, eu realmente vejo o quanto que você se dedica em não desviar. E eu sei que você
tem aí as pessoas que você considera como verdadeiros conselheiros, como seu apoio e que não te deixam desviar, apesar de tudo isso, né? Como Muito que funciona bom, você muito bom, melhor amei. essa questão, né? Essa pergunta eu respondo bastante também. É É. uma pergunta que eu levo muito hater, levo bastante crítica. Já faz tempo que eu levo bastante Você crítica. leva mesmo? Levo, Leva, eu leva. levo. Faz hater com ela. Não, Ah, eu sério, tenho bastante, sério, eu tenho bastante. sério, sério, eu já vi coisa que eu não Eu já acredito. vi, não, entendeu? eu já vi. Eu sou testemunha Aconteceu dela. bastante, é. Então, assim, eu já recebi carta anônima. Isso também foi um momento que definiu a minha carreira. Recebi uma carta anônima em Chapecó, quando eu cheguei, bem detalhada, de colega, assim mesmo. E era uma carta detalhada, gente, falando sobre a minha vida, falando que não queria ver o que eu tomava no café da manhã, falando sobre a minha maneira de trabalhar, uma carta até ameaçadora. E aquela carta, assim, ela mexeu comigo. Eu peguei a carta, naquele dia eu não atendi, foi um dia ruim, assim, pra nós, pra mim e pro meu marido. No outro dia eu peguei aquela carta, eu coloquei embaixo da Nossa Senhora. E aí eu mostrei no Instagram, eu falei assim, viu, olha só essa carta aqui, eu vou colocar embaixo da Nossa Senhora porque essa pessoa precisa de luz pra vida dela. E depois que eu fiz aquilo, foi uma virada na minha carreira, porque muitas pessoas falaram assim, nossa, quando eu troquei de cidade, quando eu comecei tal projeto, fizeram isso pra mim. Me massacraram, me mandaram um hater, não me entenderam, fizeram um grupo de fofoca. E ali eu percebi algo muito importante. Eu percebi assim, essas pessoas se inspiram em mim, eu não posso parar. Quando tu é alguém disruptivo, tu vai receber hater. Porque o interessante do mundo é que tu siga a manada. Quando tu te torna alguém que tu faz um pouco diferente, tu vai ser julgado. Como se preparar para isso? Se eu te chamar, Jorge, de Irene, tu vai ficar brabo? Não. Tu vai falar assim, eu não sou Irene, eu sou Georgia. A Amanda tá louca, surtou. E assim é conosco. Quando tu vai fortalecendo quem tu é, alguém fala algo que tu não é, e aquilo não te abala, não te distrai do teu propósito. E hoje em dia, a moeda cara é a atenção. Então, às vezes, tu não precisa atrapalhar a pessoa, mas só distrair, tu já não tem energia suficiente. Então, como eu sempre tive que focar muito, eu não me distraio. Eu escolho as minhas batalhas, eu escolho até com quem que eu vou me indispor. Se vale a pena. Alguém me chamou de seu Pedrão, eu não sou seu Pedrão, meu filho. Eu não vou dar ouvidos. Agora, é uma pessoa que vale a pena? Vale esse meu desconforto ou não? Se não, gente, eu tomo um gole de água, assim, ó. Aí passou. Próximo problema, assim, tá? E isso vem da minha família, de sentir amor, de ser amado incondicionalmente pelos meus pais, de saber quem eu sou, de construir, realmente eu sou essa pessoa, eu não sou uma farsa, eu não sou uma impostora, eu estudei, me capacitei, sou uma pessoa boa tecnicamente, ok. Das minhas filhas, do meu marido, de ser amada no meu lar, de pessoas que me importam, e de Deus, eu tenho muita fé, me recarrego muito em Deus. Então, acho que se a gente perdeu a espiritualidade, a gente precisa voltar. Precisa voltar para isso, gente. A gente não é só um corpo andante. A gente tem uma alma, a gente tem um espírito. A gente precisa se recarregar em Deus, em uma força maior. Então, é assim. Eu rezo, eu peço proteção. Eu me desvinculo de pessoas que me fazem mal. Com a maior naturalidade. Né? Coloco elas em esferas de proximidade. Esse ato de se blindar, né, muda completamente a forma de seguir. Muda. Todos nós vamos encontrar isso na vida, pessoas que realmente estão nos apoiando e pessoas que... E tá tudo certo, isso faz parte, né? E a questão do mocinho e do vilão também é assim, ó, a pessoa ela não é mocinho. Todo mundo tem defeito e às vezes tu pega a pessoa de um lado escuro. Tu pega a pessoa, tu tira uma foto daquela pessoa e pra ti aquela pessoa ela é horrível, ela é um inimigo. Só que ela também tem coisas boas. Todo mundo é assim. É quase uma fase da lua, É né? quase uma fase da lua. Então, assim, a gente também tem que dar oportunidades, assim, não julgar tanto, tão rapidamente. E por isso conhecer as pessoas também não tão rapidamente. O tempo, ele vai mostrando quem são as pessoas interessantes, quem são as pessoas próximas, quem tu vai te afinar mais e quem tu só vai tomar um café. E vai dizer, beleza, tchau. Tudo certo. Tudo certo. Viu, escutei o que tu falou, mas eu não concordo, tá? Tchau. Adeus. Adeus. Fica pensando assim, tá bom. Silêncio também, viu? Eu uso muito silêncio às vezes. É necessário, né? É necessário. Às vezes a pessoa fala algo descabido, eu penso assim, Nossa, de onde veio será isso, que eu vou né? falar tudo isso? Eu penso, tchau.
vou gastar minha energia Não, eu com não isso. vou me distrair, eu não vou sugar tudo que eu tenho, eu vou guardar. Seus resultados são suas melhores respostas, né? Não Isso. tem- As pessoas podem não gostar de ti, Pode não gostar, mas... podem não tendo- concordar contigo, mas os teus resultados, eles falam muito do que tu tem. E confiando em Deus, né? Eu sou cristã, Deus, ele é um Deus de reviravolta, né? Então não sou eu que vou pegar aquela pessoa, não sou a justiceira do mundo. Não sou, eu não sou. Então, o teu trabalho, ele vai ser, sabe, ser apreciado no tempo certo. E Deus pega ali aquela lagrimazinha do Guilherme, aquela lagrimazinha do Jorge, e fala, eu vou guardar aqui. E uma hora ele vai rir, uma hora vai ser maravilhoso. Então, eu confio nisso. Uma Mas- coisa super importante desse processo, né, que, sim, quando a gente vai aí adquirindo anos na vida, né? Cabelo então, branco, chegou né, o cabelo gente? Tem branco. Então, assim, eu entendi a minha porcentagem de energia que eu preciso direcionar para as coisas do dia. Esse conhecimento mudou. Então, às vezes, eu posso não responder uma mensagem, eu posso não fazer uma coisa, porque eu entendi que naquele momento eu tenho uma energia que eu preciso direcionar para determinados pontos. Inclusive, por exemplo, como você fala, né? Você manda lá um vídeo para o seu paciente, você sentiu que você se blindou, às vezes, de gastar aquela energia à toa para você fazer um ato que vai ajudar seu paciente, vai reforçar a sua relação com ele. Então, como que eu, no dia, direciono essa energia faz toda a diferença, né? E aí, aproveitando esse momento, né? Você é uma pessoa que também tem um trabalho muito de assessoria, consultoria também para profissionais, principalmente os profissionais da área do sono, né? A gente está passando por uma revolução do entendimento disso, de quanto que a medicina do sono hoje, ela chegou na dúvida das pessoas. A gente não fala hoje mais de um especialista em sono. Os especialistas existem. Mas, por exemplo, eu posso ter asma e ir num clínico geral. E tá tudo certo. Está tudo certo eu ir no clínico geral. Agora, o clínico geral olhou, poxa, essa aqui é uma asma complicada. Eu quero uma opinião do pneumo. E tá tudo certo. Ninguém nunca julga nisso. Mas existe aí uma discussão, né? Que o cara tem que passar pelo especialista sempre. É lógico, o especialista ele está habilitado para entender isso, né? Mas se nós temos aí uma queixa de sono tão prevalente e o número de especialistas não são disponíveis em todo o Brasil, né? É lógico que a gente precisa levar conhecimento para os não especialistas e esses caras precisam resolver muitas questões. Essa discussão ela é maravilhosa e eu acho que a gente tem que discutir bastante isso e vários assuntos, porque a gente tem que andar nesses assuntos, adquirir conhecimento nesses assuntos para debater mais. Então, o que eu penso sobre isso? Não existe medicina do dia e medicina da noite, né? Não existe ajudar pacientes do dia e à noite eu não vou falar. Não existe isso, gente. O sono, ele permeia tudo, ele permeia a nossa vida. E como otorrino, como médica, como pessoa, ser humano, eu quero que as pessoas conversem sobre saúde. Ou não, ou a gente não quer. O que a gente quer? A gente quer falar sobre sono ou não? A gente quer informar, a gente quer mais pessoas entendendo sobre seu sono, fazendo higiene do sono, descobrindo as suas doenças. 60% da população dorme mal. Isso te abala? Isso te acalma ou te deixa nervoso? Isso me deixa nervosa. Eu quero que as pessoas melhorem a sua qualidade de sono. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso debatendo mais. Como que a Sociedade de Cardiologia fez para diagnosticar mais hipertensão? Foi explicando como se afere a pressão. Foi falando que todas as pessoas devem aferir a pressão dessa maneira. Como que a gente vai chegar em todos os lugares do mundo? Falando sobre sono, fazendo a campanha que nós temos, a Academia Brasileira de Sono falando, né? A ABS falando, todo mundo falando sobre sono. Isso não está separado. Não está separado. O Guilherme fala para o público dele, eu falo para o meu. Então, o sono, ele não é pertencente a X pessoas. Ele não é. E ele não está ligado à especialidade, ele não está ligado. Ele é de todos, ele é do paciente. Do paciente. Então, o foco é nele, o foco é no paciente. Quem atende o paciente deve perguntar sobre sono, dentro do que se sente capaz. A minha secretária fala sobre sono muito bem. A minha secretária fala sobre sono. Será que ela está fazendo uma coisa errada? Será que ela não pode falar sobre sono? Será que ela não deve falar que o café depois das 4 da tarde pode prejudicar a tua noite de sono? Mas aí a gente volta naquilo que a gente conversou também do ego do médico, né? Muitas vezes o cara, ele é especialista, ele pode, e ele acha que ele sozinho vai resolver todo o problema do paciente. Às vezes não.
a gente sabe às vezes que que o sono ele é dividido em múltiplas faces, né? Então tem o otorrino que vai ver mais a parte da via aérea superior, tem o pneumo que vai ver mais a parte da via aérea inferior, tem o neurologista, psiquiatra que vai lidar melhor com a parte de insônia. Então, pô, é legal você ter humildade muitas vezes de falar assim, beleza, eu sei muito isso, mas tem uma pessoa que no teu caso, eu acho que vai conseguir conduzir melhor do que eu. Isso é maravilhoso. Quantas vezes que a gente otorrino pegou no nosso consultório um paciente já com uma apneia grave, indicação do CPAP, sem adaptação, você vai passar uma naso nele e não respira pelo nariz. Aquele Muitas especialista vezes, não pediu uma naso pro paciente. Muitas vezes. E eu quero... de perder o paciente, muitas vezes. Exato. E eu quero, assim, deixar claro, né, que em nenhum momento aqui a gente tá falando de diminuir o papel do especialista. Não, eu quero pelo mais, contrário. gente. Eu quero mais especialistas. Pelo contrário, tá? Eu quero muitos. A gente está discutindo um problema de saúde pública. Ponto. Essa é a discussão. Mas é isso. Né? E é aí que é o dedo na Exato. ferida. Porque a gente tem que entender que quanto mais pessoas sabem sobre aquilo, mais paciente vai entrar no teu consultório. Exato. Isso. Tem isso também, a pessoa acha que não, né? Tem muita gente... Não, é igual a medicina. Quanto mais tem médicos formados, mais a gente vai conseguir se diferenciar. Tem gente que vai falar assim, mas a medicina pra mim tá... Meu Deus do céu, tá passando por um momento que o médico não vai ganhar mais dinheiro. Eu falei, cara, você tem que aproveitar que você tá nesse país, que se diferenciar ainda é muito fácil. É muito fácil. Porque a maioria dos médicos não tem a mentalidade de sair do caminho dos ratos. Ele fica preso ali. Se você tiver essa visão de sair, você vai se destacar. Então a gente tem essa possibilidade. Eu acho que isso em todo lugar. Na medicina do sono. E eu conecto essas pessoas. Eu acho que o meu trabalho dentro da Vital Sono como fundadora, eu conecto pessoas que precisam do conhecimento de grandes especialistas, de médicos do sono, e ao mesmo tempo elas drenam pacientes para grandes especialistas. Mas elas têm algo muito importante. Elas têm o paciente, a confiança do paciente, o desejo de melhorar aquela qualidade de vida do paciente. O ginecologista, ele atende a mulher na menopausa. Ele quer melhorar a insônia daquela mulher. Ele vai dar as orientações que ele pode. Ele vai avaliar o sono da maneira dele, ele vai indicar um diário do sono e ele é capaz de fazer isso. A gente precisa capacitar pessoas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonos, enfermeiros, para fazerem o que eles fazem de melhor. E, ao mesmo tempo, conectá-los com grandes especialistas. Quantos pacientes com narcolepsia eu atendi na minha carreira? Eu conto numa mão. Todos eu encaminhei para centros de referência, todos eu encaminhei para colegas incríveis, que atendem todo dia muitos pacientes. Então, como a gente melhora isso? Como a gente precisa integrar. O sono, ele não está separado. O sono, ele está unido. E formar um ecossistema em saúde também é isso. Fazer essa conexão. Bater na porta do teu colega lá, pneumo. Oi, tudo bem? Eu sou otorrino. Sabia que eu faço um exame, que eu olho pelo nariz, eu vejo toda a via aérea? Pô, me encaminha aí. Pô, sabia que eu faço polissonografia? Pô, tem tal paciente que ronca, que tem apneia, eu consigo fazer esse exame na casa. Me encaminha aí. Dá um retorno, né? Dá um retorno. E isso é uma mudança, as mudanças ocorrem independente da vontade das pessoas. As consultas online. Tem médico discutindo consulta online ainda. Meu querido, não cabe a você. Se não funciona para você, não faça. Tudo bem. É isso que eu falo, não né? Não faça. Eu digo assim, existe uma situação opinião, existe uma situação evidência de uma situação, né? Então, assim, tá tudo certo eu não concordar, porque aquilo não se aplica para mim. E ok. Tudo certo. Tudo Vida certo. que segue. Mas quantas pessoas são beneficiadas por aquela situação e que não está desrespeitando nenhuma regulamentação, está sendo ético, Isso. está Em primeiro sendo lugar, isso. correto, né? Eu acho que é isso. A nossa vida é pautada na ética, em respeitar as regulamentações e tudo mais, e entender exatamente como que eu posso ajudar aquela pessoa. E se não funciona para mim, tudo bem. Agora, certo. isso não me habilita a criticar o Gui, porque de repente ele faz sentido consulta pra online ele. e para ele super funciona, porque ele está atendendo gente de Rondônia, Rio Grande do Sul, né? E tá tudo bem, e ele está resolvendo a vida das pessoas, né? Acho que a gente tem muito para andar nisso. E eu fui aluna do Gui também. E fiz um curso incrível com ele, né? Fiz o curso do Fotona. Levei isso para minha prática, estudei. Pude receber pacientes na minha clínica, faço acompanhamento deles. A gente está acumulando evidências nisso, Gui. E também é um trabalho incrível. Também precisamos discutir. Se a gente não discute, se a gente não começa a realizar isso de uma forma mais qualificada, a gente também não evolui. Exato.
Como a gente vai evoluir? Alguém precisa estudar, se aprofundar e operacionalmente como funciona. Mas como que eu compro aparelho? E como que eu alugo? E como que eu faço acontecer? Então, é lindo isso. Lembrando que tudo que a gente conhece hoje partiu da dúvida. E partiu de uma dor. Partiu de uma dúvida. Então, assim, se a ciência não trabalha com certeza, a certeza já está respondida. Já está respondida. A gente precisa, a partir de uma dúvida, né? E aí criar métodos para realmente a gente sanar e entender todo esse mecanismo. Então, às vezes é fácil logo a gente dizer assim, tá, Cuidado mas vamos... com os nãos que tu dá. Cuidado, vai com calma aí. E se em algum momento entender que é não, tá tudo bem também, né? Então tá tudo certo. E você falou do curso, olha que interessante. Olha, aí a gente volta, eu tô sempre voltando em ponto de mentalidade, né? Eu fui fui pioneiro no Brasil em trazer o Fotona, que é o laser para o tratamento do ronco, né? E demorei muito para conseguir desenvolver a técnica para que eu via que funciona. E tem muito para evoluir ainda, igual cirurgia, né? E aí comecei a falar com o pessoal ensina. Eu falei, tá bom, vamos montar a turma então, vamos fazer. E aí veio por outro lado, gente me perguntando assim, como assim você vai ensinar outras pessoas? Se só você que faz? Você vai perder mercado, vai ter outras pessoas fazendo. Aí eu falei, olha que mentalidade pequena, né? Na verdade, quanto mais pessoas fazendo, Fomentar o mercado. mais a gente vai ter bons resultados. Se a pessoa saber fazer certo, indicar certo um procedimento, mais pessoas vão ter interesse, mais pacientes vão saber que existe uma outra possibilidade e vai aumentar, na verdade, no meu consultório. Então, assim, a mentalidade ela é muito importante. No nosso meio, a gente volta para aquela questão. O médico, ele às vezes fica preso em uma mentalidade... O profissional de saúde em geral, escassa, né? A reserva de conhecimento é boa para quem? Pra ninguém. É a dúvida. Ela mata o teu mercado. Ela mata o teu mercado. Fica essa reflexão, Mas né? eu falo assim, nós temos hoje 56 médicos conosco na Vital Sono, né? Na assessoria. E eu não criei nenhum concorrente. Eu só criei pessoas que estão no nosso ecossistema. E pessoas que a gente interliga com outros. Eu fiz uma mentoria junto com a Patrícia Mano. Aliás, Patrícia, beijo pra ti. Somos rainha, fã. Musa somos do fã, zumbido. Somos fã. E aí ela me desafiou. Eu falei assim, Patrícia, eu não quero fazer essa mentoria, Patrícia. Eu sou uma pessoa racional, né? Não tem nada a ver comigo isso aí, Patrícia. E ela, olha aqui, se eu conseguir 8 pessoas para essa mentoria, 8, tu vai fazer? Eu falei, tá, Patrícia, vamos fazer. Aí separamos os conteúdos e tal. E aí ela lançou nos stories, a gente fechou a primeira turma no passado, e ela fechou 10 pessoas, 10 colegas incríveis, 10 mulheres que eu falei assim, gente do céu, que vou falar pra esse pessoal aqui, hein? Esse pessoal aqui, não sei, socorro Deus. E aí, ela perguntou assim pra mim, ela é muito experiente, é uma pessoa incrível, a Patrícia, ela falou assim, qual aula que tu acha que vai ser a melhor? Ela já sabia a resposta, eu falei, números, sou muito boa de números. Essa vai ser a melhor aula, todo mundo vai querer números. Ela, olha, Amanda, vai ser mentalidade. Falei, Patrícia, mentalidade, Patrícia, eu não tinha essa visão. Por quê, gente? Porque eu vim de uma família de comércio. Para mim, a profissão é venda, tá? Então, eu trouxe isso de casa, isso para mim é muito natural. Eu vejo processos, né? Eu fui criada nisso. Isso para mim existe no meu coração. Eu fui amada pela minha família, eu sei meu valor. Eu casei legal, né? Eu tenho 2 filhas que eu tô bem também. Então, para mim, isso não era a aula mais procurada. E a aula mais procurada foi mentalidade, de uma virou 3. Então, eu concordo contigo. É a mentalidade, né? É a mentalidade mesmo. E isso é uma jornada, é uma viagem para dentro. É uma viagem que tu te depara com desafios teus. Vocês ainda estão com esse projeto? A gente está com esse projeto, sim. Só que a gente já está com as turmas fechadas desse ano. Olha só. A gente começa agora dia 13 de Mais março. pessoas transformadas aí, com certeza. Porque as duas são demais. Muito fica obrigada. Pra Patrícia, viu, Patrícia? Muito obrigada. É zumbido e sono. Olha, deixando publicamente isso, né? Essa é disruptiva. Essa daí, isso aqui vai tremer, isso aqui vai tremer. E uma energia boa, assim, igual a da Amanda, a energia. Ela é incrível, baita empreendedora. Patrícia também, Patrícia, te admiro pra caramba. Beijo, Patrícia. Beijo pra ti. Gente, nossa, a gente ficaria 3 episódios aqui falando sobre isso, né, Amanda? A gente já quer de antemão agradecer, né? Porque a gente sabe que
Você é uma pessoa que tem uma agenda muito corrida, que você tem muitas demandas, mas você está aqui com a gente, sabe? A gente está gravando isso de manhã, só para deixar claro assim, Sabadão. que ela veio aqui no momento especial. Então a gente fica muito honrado e dizer o quanto que a gente admira você, né? Como profissional, como mãe, como esposa, como vida real. Eu acho que Olha isso só. importa, né? Isso que Importa muito. E aí eu queria que, aproveitando esse momento, que você deixasse, né, todas as informações para as pessoas que querem te encontrar, seja porque eu quero passar em consulta com a doutora Amanda, ou Muito eu bom. quero, eu queria uma mentoria, uma consultoria, né? Eu quero falar contigo, Ou eu me quero ajuda, só pelo amor falar de Deus, mesmo. musa. Eu quero só te dar um oi, tá tudo bem. Eu só assistir a novela da ela vai vida da Amanda, que é responder, legal. né? Minha Ela vai novela. responder. Recomendo vocês acompanhar a vida da Frozen aposentada, é muito legal. E Amanda, depois desse tudo, o Gui tem uma perguntinha surpresa que a gente deixa aí para todos os Socorro, convidados, Deus. né? Então, mas aí fala aí pra gente onde que as pessoas te encontram. Gente, me chamem no @AmandaCostaOtorrino. Eu tô lá, eu respondo todos que entram no meu perfil, eu tenho o maior prazer, eu mesma respondo. Me chamem tanto para assessoria, vocês podem também nos acompanhar na assessoria Vital Sono. Mas entrando no @AmandaCostaOtorrino, vocês já vão ter acesso, me chamem que eu já oriento para qual das vertentes que vocês vão buscar. E é um prazer grande estar aqui. O trabalho de vocês é muito importante. Então, Rufem os tambores, momento de tensão no podcast, vamos lá, né? então qual mensagem você tem para falar aí pro pessoal que ele não pode dormir sem essa? Ele vai sonhar com essa mensagem e vai levar pro resto da vida dele. Eu quero falar só para as mulheres aqui. Eu vou falar uma frase que é: lute como uma mãe. A medicina, ela não está separada da nossa vida pessoal. Vocês podem ser mãe, vocês podem empreender, vocês podem ser ótimas médicas. É possível. Tudo no seu tempo. Escolham os pratinhos que vocês vão jogar. Não equilibrem. Escolham os seus pratinhos, joguem e vivam a vida que vocês escolheram. Ousem viver em verdade, viver o que vocês são. Reflitam sobre o que vocês são e vivam isso. Vocês já têm o suficiente, vocês já são incríveis. Vocês não precisam de validação, de aplauso, de nada, além da força de vocês. Tá tudo aí. Que incrível, né, Gui? Não, foi sensacional. Amanda, estamos muito agradecidos. Não poderia ser diferente. Não poderia, ó. Gente, sempre a gente é teu fã. Deixando isso claro aqui, documentado, viu? E quero falar aqui, ó, te quero em Chapecó, Guilherme. Eu já fui, hein? Eu Bora, nós, não. Jorge, Mas, já assim, foi. Eu fui nosso público aqui. Eu fui tão bem tratado que eu Que já tô eu me voluntariando. voltaria tranquilamente. Vou de novo. É. Vamos dormir Meu com essa em Deus do Chapecó, céu, já vai ser pensou? incrível. Uma honra. Pessoal, nós chegamos aqui ao final de mais um episódio incrível, então vocês que estão acompanhando a gente, aproveita, dê like lá no YouTube, né, que isso engaja mais nosso vídeo, também no Instagram, dê like, compartilha e envie esse episódio para quem você acha que precisa dessa mensagem, né, uma mensagem super especial. E a gente continua aqui, né, Gui, com mais convidados, porque tem tanta coisa boa programada aqui no nosso podcast e você continua aqui com a gente, porque você não pode dormir sem essa. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até.